a gente está gravando, enfim, mas por motivo de registro mesmo, seja para o grupo, seja para o SESI Paraná. Então, é uma atividade em cooperação entre o grupo Cinearte e o SESI Paraná, mediado também pela própria Ana Zétola, a quem eu agradeço desde sempre todos os contatos e também a própria fala que vai ser feita. Agradeço a presença de todos que estão aqui, tanto membros do grupo, pesquisadores, né, do grupo e também externos, da Tuiuti, da Federal, de outras universidades. Então, gostaria de apresentar a palestrante de hoje, a Ana Zétola, Ana Paula Zétola, que foi aluna, já passou pelo mestrado no PPG-Com da Tuiuti, um trabalho bem interessante que será apresentado hoje, sobre um contracinema em Curitiba, um estilo indireto, livre, feminista, que também, enfim, tem todo um trajeto com teatro, né? Se você quiser falar um pouco mais, mas com teatro, com ensino, com atuação, e aí também na própria gestão do próprio SESI-PR. Então, Ana, passo a fala a você e te deixo à vontade aí, tá certo? Fica à vontade. Obrigado. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada aí ao Pedro, à Margarida, que foram os parceiros aí o ano passado no Cinearte, no grupo de pesquisa. Fizemos atividades junto com a Tuiuti e a Casa Heitor, lá do SESI. E agora chegou a minha vez de dar assim, uma contribuição, né, a pedido do Fábio, falar um pouco da minha recém-pesquisa que apresentei, defendi. Então, meu nome é Ana Paula Zétola, né? Eu me chamo Ana Zétola, prefiro o curtinho Ana Zétola, vem da minha atividade de atriz, né? Eu comecei minha carreira como atriz, depois produtora, diretora de teatro, comecei a trabalhar, fiz também administração, comecei a trabalhar com teatro empresarial, sempre com viés social, e acabei há 12 anos, mais de 12 anos, como gerente de cultura do SESI, fui convidada para abrir essa área de cultura, então eu tive que sair da minha caixinha do teatro para abrir para todas as linguagens artísticas e pensar em cultura no sentido amplo. E me deu vontade de continuar estudando, gosto muito de cinema, e dentro das minhas atividades lá como gerente de cultura, né, a gente tem 10 espaços culturais do SESI, nós tínhamos uma atividade de cineclube. E nessa atividade de cineclube tiveram vários orientadores, pessoas que cuidavam dessa mediação, né, com a plateia, e trabalhavam, muitos deles, acho que a maioria foram homens, né, que estavam nessa atividade, trabalhando com cineclubistas. E o momento me passou, assim, logo que eu comecei a pensar no mestrado, de falar sobre o cinema realizado por mulheres e realizado em Curitiba. Olhar para o que é feito aqui, agora, nessa cidade, por cineastas que daqui foram para o mundo, daqui estão para lá e para cá, que têm aqui como seu QG, mas estão dialogando com o mundo. E nesses cineclubes eu sentia sempre a falta, eu percebia que faltava mais ter filmes falando sobre filmes dirigidos por mulheres e também filmes de diretores locais. Então eu pensei, vou juntar a questão, claro, também com a orientação do Fábio, que foi meu orientador, muito agradecida, Fábio, por toda a paciência, né, que você teve comigo. Todas as pistas que você deixou no caminho que eu não percebi, porque eu estava enlouquecida com trilhões de atividades, além do mestrado com o SESI. Mas, enfim, eu pensei, então, nessa pesquisa, trabalhar o cinema de mulheres realizado em Curitiba. Então, vou começar a compartilhar a minha apresentação.
eu falo com as mãos, porque sou italiana, exagerada mesmo. Vou pegar aqui. Eu não tenho assim um lado extremamente acadêmico, não sou. Eu venho do mercado, enfim. Essa minha experiência acadêmica aqui, desde o mestrado, a pesquisa, a defender, e agora estar falando para vocês, entendo, eu sou bem iniciante. Então, eu estou extremamente nervosa de estar aqui, mas é sempre uma leitura possível sobre esses filmes, né? Não quer dizer uma verdade absoluta, né? Então, esse olhar do que eu vou compartilhar com vocês da minha pesquisa. Vou colocar aqui. Estão vendo? Está tudo certinho aí, aparecendo na tela? Então, eu vou falar sobre esse cinema de mulheres em Curitiba, né? O meu recorte trabalha a subjetividade feminista indireta livre na construção de um contracinema, né? Fiz a minha linha de pesquisa em cinema e audiovisual na Tuiuti, então sou mestre em comunicação e linguagens, recente. E o recorte dessa análise são desses filmes realizados por mulheres em Curitiba. Tem o filme Construindo Ponte, de Luísa Passo, que foi realizado em 2007, é um longa, um documentário ficcional, documentário que tem um mix de ficcional e documental e ficcional, que o Fábio não gosta que eu fale desta maneira, mas depois eu vou tratar de uma maneira mais adequada. Notícias da Rainha, que é um curta documental, mas que também tem a pegada do ficcional, porque e vocês vão entender por quê. Ela trabalha bastante a ficção dentro, trazendo uma atriz representando a filha da rainha do rádio. E o Tentei, que é um curta ficcional, mas que trabalha com a Laís Mello, que realizou esse filme em 2016, ela trabalha com histórias que ela pôde aprender e na sua experiência como jornalista. Ela é jornalista e trabalhou na redação sobre crimes, né? E tinha muito relato de mulheres agredidas. E aí, dentro desta vivência dela, ela traz também, ela dá voz a essas mulheres dentro da sua ficção. Então, o objetivo dessa pesquisa era analisar esses filmes de uma perspectiva feminista, né? Pensando da subjetividade feminina e, em sobreposição a isso, pensando na subjetividade indireta livre, como na ideia do conceito fílmico. Então, a primeira abordagem da subjetividade feminista. Puxa, mas como é que tira vocês aqui da lateral? Deixa eu ver. Ah, tá. A abordagem da subjetividade feminista leva em conta os estudos sobre a identificação e projeção feminina dos estudos da Laura Mulvey, a ideia de um contracinema em oposição ao cinema clássico que a Mulvey defende, a Smellick e De Lauretis e a Veiga, a questão da voz over e a voz off, pensado por Duane, defendido por Duane, a questão de gênio, pensado por De Lauretis, o cinema moderno brasileiro de autoria feminina, pensado pela Carla Holanda, e também que não entra tanto na pesquisa, mas eu trouxe também a questão do feminismo brasileiro, da nova geração no Brasil, do livro da Heloísa Buarque de Holanda, mostrando essa nova geração em que traz no próprio corpo a defesa do feminismo, as questões, né, defendendo as questões através usa o corpo como plataforma, e que remete muito à segunda onda do pessoal é político, mas de uma outra forma, uma releitura disso. E
num segundo momento, teve uma abordagem dos conceitos fílmicos para uma subjetividade indireta livre feminista. Essa subjetividade indireta livre, pensada por Pasolini, essas principais linhas teóricas são tensionadas, são abordadas de uma perspectiva feminista, levando-se em conta a questão do estilo do cinema moderno, somada à subjetividade indireta livre do Pasolini. A partir desse paradigma central, então, e tomando como hipótese de abordagem cada um dos filmes analisados, abre-se um caminho, então, de caminho específico para cada um, porque eles têm estéticas diferentes, apesar desse mapeamento tanto dessa subjetividade feminina com perfil feminista e dessa subjetividade colocada em cima indireta livre do cinema de poesia pensado por Pasolini, traçado então também as teorias que podem em cada filme trazer a diferença, a diversidade deles, né? Então, construindo pontes, envereda-se pelas relações entre o público e o privado, nos documentários em primeira pessoa. Notícias de Rainha, recorre-se às intersecções entre mise-en-scène e a intermedialidade. E tentei participar do debate dos silêncios e da opressão dentro de um slow cinema. Tudo isso pensando que nessa ideia hoje de trabalhar esses filmes num viés que trazem traços, viés feminista, e que trazem traços de um cinema moderno através da subjetividade indireta livre e também através de um documentário em primeira pessoa, pensando na intermedialidade, na mise-en-scène, no slow cinema, nesses silêncios, trabalhando essas quebras e não pensando num formato mais clássico, não desmerecendo o cinema clássico e não nada contra o clássico, mas pensando num contra-cinema, que vai contra essa ideia de um cinema industrial, comercial, das grandes salas, nesse formato que atende ao espectador, que está endereçado ao espectador homem. Então, pensar nesses filmes endereçado a todos, né, homens e mulheres, mas especificamente trabalhado para esse olhar da mulher, para a mulher, pensando, trazendo temas e assuntos que são caros à questão da mulher, a questão feminista. No caso de Construindo Pontes, na dificuldade da Heloísa, que é diretora do filme, na relação com o seu pai, né? É uma instância política de debate, né? Notícias da Rainha, a questão do direito à memória da filha, que não tem a informação em relação ao seu pai por uma vergonha da mãe, rainha do rádio. E tentei, pela instância política relacionada à opressão, né? Ao direito à vida, à defesa, né? Contra a violência da mulher, né? Contra a violência em relação à mulher. Então, falando especificamente do primeiro filme, Construindo Pontes, de Luísa Passos, pensando também nesse cinema brasileiro de autoria feminina, pensando que a Heloísa já carrega o roteiro, que ela divide com outras pessoas, não faz sozinha, a direção de fotografia, que ela faz ambos, ela, e a produção que ela faz junto com a irmã e com a Tina, que é a esposa dela, que ela fala dentro do filme. O Construindo Pontes é um filme que fala da relação da Heloísa com seu pai. Ela expõe a questão da sua vida privada para falar também sobre o público, sobre o momento da história do país. Então, a forma remete aos documentários em primeira pessoa, sob uma perspectiva feminista, envolvendo essa construção de identidade no embate com o pai.
Traz também questões de psicanálise, se eu pensar essa relação do pai e da filha dentro do sistema patriarcal, bem como as dimensões dessa construção de identidade que remetem a releituras do feminismo na contemporaneidade. Então, o filme Construindo Pontes é um cinema documental feminista com traços fictivizantes, né, como o Jim usa esse termo, fictivizantes. Ele traz também um pouco de ficção, e vocês vão entender por quê, da maneira como é construído. E, ao trabalhar a quebra da transparência, utilizando o distanciamento de Brecht, fortalece o viés feminista no seu discurso, né? E, ao reelaborar a máxima feminista radical do pessoal é político, confirma o pacto autobiográfico de Lejane e projeta um estilo dos documentários em primeira pessoa. Então, eu vou trazer as imagens para poder contar essa história e abordar esses elementos que eu estou dizendo aqui. Logo no começo do filme, então é a história da Heloísa com esse embate com o pai. Ela faz um documentário, então, contando a história dela em relação ao pai, esse não diálogo. Ela tenta construir uma ponte. Construindo pontes é porque o pai é um engenheiro e trabalhou na época da ditadura para o governo militar, construindo pontes, estradas e tudo mais. E ele tem uma visão, inclusive, da ditadura como revolução. Entende que se houve um plano de governo foi na época da ditadura militar. Para a Heloísa, é um confronto porque ela é uma artista, é assumidamente lésbica, é de esquerda, brigou com o pai muito jovem e saiu de casa. Nessa briga, o embate foi forte e ela teve que sair, ainda menina, jovem, 18 anos, para São Paulo. E esse filme ela constrói para tentar construir essa ponte entre eles. E justamente nesse diálogo com o pai, buscando a memória dele, entendendo e trazendo também o público, entendendo o momento, fazendo a ponte também na época da ditadura e no momento do país em que vivemos assim, a prisão coercitiva do Lula. Ela pega bem esse momento, a prisão coercitiva do Lula, a saída, o impeachment da Dilma, esse momento quente, essa separação entre esquerda e direita, esse olhar duro, essa falta de diálogo entre as pessoas no país. Ela põe tudo isso dentro dessa panela de pressão, nesse documentário, para falar sobre essa relação. Diferente dos filmes da segunda geração de filhos de pais que foram exilados, né, no período da ditadura, a história dela que nem tem semelhanças no filme da Escobar, da Clara Escobar, que fala sobre a relação do pai dela também, dessa ausência, da dificuldade da relação, mas é um pai que como ela vai entender esse momento que ele passou da ditadura. No caso da Heloísa, não. O pai dela tem um olhar ainda hoje favorável àquilo. Não vamos dizer, ao pior do que aconteceu. Enfim, é complicado isso aqui para julgar, mas então, esse embate do público-privado, ela traz tudo isso para dentro desse filme. E ela vai trabalhar misturando imagens de arquivo pessoal e de arquivo público. Ela tem um rolinho de Super 8 de um amigo do pai dela, que é um arquivo pessoal, que são imagens importantes sobre a história da explosão das 7 quedas, que ela traz para dentro do filme. E tem também imagens de 7 quedas com aquela coisa de estar vivenciando, do turismo. Os mais jovens que não conhecem 7 quedas, eram umas cataratas de 7 quedas que tinham em Foz do Iguaçu, maravilhosas, que foram implodidas para termos hoje a Itaipu, né, binacional lá. Então, ela traz toda essa questão para dentro do filme. Então, nessa figura da explosão, que tem a imagem do arquivo público, que nos traz esses traços de um documentário em primeira pessoa,
junto com as imagens do Rolim Super 8 Amigo Pai, que é arquivo pessoal, ela já mostra o que veio nessa tendência, porque é uma tendência de filmagem narrativa de primeira pessoa. E essa imagem da explosão, logo no começo do filme, é muito impactante, essa explosão naquele... É forte o som, a imagem, tudo. E tem muito a ver da imagem da relação dela com o pai. É uma relação explosiva e que ela vai contando dentro do filme. Ela vai narrando logo no começo, trazendo essa questão da voz-over. E essa voz-over é uma voz que vem de fora. Também é um fato interessante, pensando na questão do feminismo, porque a voz-over sempre foi usada muito pelos homens para narrar, é aquela voz que vem de fora, uma voz onipotente, a voz de Deus, que sabe tudo da história. Então, ela usa esse recurso para começar a contar essa história. Então, ela é a que sabe mais essa história, porque ela já entra contando a história, narrando essa história. Eu divido a análise do filme pensando na diretora Passos e na Heloísa personagem, porque ela mais para frente no filme ela entra como personagem, não se aguenta, entra na história. Então essa imagem do deserto d'água, porque no qual a diretora traz o movimento da câmera impactante por meio de um longo plano de sequência entregue para construir uma narrativa subjetiva para dentro da memória. Toda vez que ela vai trabalhar a memória, a Heloísa ela trabalha a água. O filme tem bastante essa questão da memória relacionada à água. E também a questão da pulsão de vida e pulsão de morte, né? Onde tem a água, que é a explosão das cataratas, energizante, é essa explosão de vida. Nesse momento onde que ela vai tratar da memória, onde que tem essas memórias afundadas, essas memórias submersas da relação dela e com o pai, é essa pulsão de morte. Ela vai trabalhar também com esse arquivo da ditadura, e aí a gente tem o Costa e Silva, que um dos piores generais, não sei, foi o que instituiu o AI-5. Então, essa cena que os pais estão olhando a história, Álvaro junto com a Enédia, que é a esposa dele, assiste imagens Super 8, de arquivos do período da ditadura, de construção de pontes. Tem uma musiquinha assim, meio alegrinha, meio fofinha, assim, da época, assim, uma coisa meio esquisita, e ao mesmo tempo tem essas imagens que provocam, que incomodam. E ela vai perguntando em voz off para o pai sobre como era nesse período da ditadura, como é que foi, como é que era a experiência dele nas obras. E aí, quando o pai fala que o único plano de governo que existiu para ele foi nessa época, eu até nessa foto eu trago aqui esse pedaço, porque é do filme mesmo, vai e volta, ela para o filme, como assim? Só nessa época dela faz os carrinhos voltarem, ela volta o filme para trás, fica indignada, e esse é o tom de toda vez que eles vão falar sobre esse assunto que tem um embate deles, seja no plano pessoal, ou seja no plano público, sobre o pensamento político e a ideia de mundo de cada um. Ela também vai trabalhar as cenas íntimas, por exemplo, a cena do jantar aqui, em que ela também trabalha a voz off para participar desse evento, e a gente tem nessa imagem um momento que a gente constrói a imagem, a gente escuta a voz da Heloísa, da esposa dela, para dentro. Engraçado que aqui também conversa um pouco, dialoga também com o filme da Ana Mulher, com aquele Que Horas Ela Volta, que é essa coisa de pegar um fragmento, nos coloca aqui como observadores, como se estivesse observando na fechadura esse momento da família, e aquele papo onde que a conversa não rende, é uma coisa só para não parar, que vai aquela conversa mole, né, que não da família, para se manter num diálogo de jantar, e elas estão fora. Você constrói essa imagem dela, essa imagem. Por que ela está fora da imagem, né? Ela e sua esposa não aparecem, não estão junto aqui nessa mesa da família. Então, ela usa esse recurso
da voz off participando da conversa, que já não é mais uma entrevista. É interessante que ela vai trabalhando essa voz over, voz off, aqui como voz off, e depois como ela vai falar sobre esse momento, que na casa dela é o não dito, né? As coisas não se dizem, é o não dito. Ela narra em primeira, ela vai com a voz over para narrar em primeira pessoa sobre o não dito dentro dessa família. Outro momento interessante que ela vai trabalhar, tudo isso para estar mostrando essa subjetividade feminina com viés feminista e também essa subjetividade indireta, livre, de trabalhar de uma forma poética as imagens, de trabalhar as imagens. A Heloísa também utiliza a passos, utiliza da personagem Luísa para falar o que ela quer, o que a personagem precisa dizer, né? Dentro do filme. Então aqui nesse momento ela traz o momento da ditadura. É interessante que antes de entrar essa cena é o momento que ela está falando sobre a relação do pai, da dificuldade da relação, da impossibilidade da relação do pai dela com o pai, e que ela está dentro. Parece que ela está dentro do carro, a gente entende que ela está dentro de um carro. Esse carro é um carro anfíbio, que é um carro para entrar dentro da água, para justamente ela ter captar essa imagem do carro entrando na água e afundando, e a gente vai junto com essa imagem afundando, e ela vai falando que ela fala que ela tinha uma ideia, uma vida de princesa, uma ideia de que não tinha nenhum problema, que nunca era dito o que realmente estava acontecendo no país. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela quis andar a cavalo, o pai dela deu um cavalo, ela quis velejar, ela velejou, o pai dela ensinou a nadar e sempre dizer para ela que para ela sempre ia sempre mais fundo, nadar até mais fundo. E nisso é a imagem do carro afundando, e aí a gente vê essas imagens de cor sépia. Depois elas vão para um laranja dessa lama, que como se estivesse remoendo essa lama da memória, das informações, das ideias. A subjetividade feminina com viés feminista e a subjetividade indireta livre, pensando nesse cinema de poesia, nessa maneira de trabalhar de uma forma não linear, as imagens, e como ela vai de uma coisa para outra, também pensando na questão do documentário em primeira pessoa. Então, quando entra essas imagens, ela estava falando que ela nunca sabia, ela tinha uma ideia, tinha uma ideia do país que não era contada na adolescência, infância, adolescência dela. Então, as coisas não eram ditas, não eram faladas. Então, ela, tanto no plano da família, como não era dita, não era falada, a questão da homossexualidade dela era um entrave também. A questão do país não era dito, não era falado. Ela vai falando, então, quando ela entra nessas imagens aqui, desculpe se eu estiver me repetindo, mas é que eu não sei onde eu parei exatamente. Então, ela entra com o carro anfíbio dentro desse lago, onde que ela pensa que vai trabalhar o final do filme nesse mesmo lugar. Ela entra com esse carro, que é um carro militar, anfíbio, e ela entra dentro desse coisa e pega a imagem desse carro afundando para dentro desse lago, afundando para dentro dessas memórias. Primeiro, memórias dela, desse não dito, desse não falar, da relação dela com o pai, que ela vai trabalhando, e começa a entrar imagens da ditadura, que ela vai falando, mostrando, falando sobre, junto com as imagens, também vai dizendo, tem uma fala em voz over falando dela pessoal, e as imagens que vão entrando e vão se transformando está falando de algo público que aconteceu no país na época dessa violência, dessa memória em relação ao país, e começa a imagem. É muito bonito o trabalho dessa subjetividade, que até na montagem
a Tina trabalhou desenvolvendo, a Tina Rádio, trabalhando com a questão. Começa com essa cor sépia, depois vai com laranja lama, que é como se estivesse remoendo essa lama na memória e trazendo à tona a verdade, e vem esse vermelho sangue, né, dessa violência desse momento. Então, são imagens de arquivos na montagem para trabalhar essa subjetividade da cena que se refere a essa memória dela e do país. Cadê aqui? E aqui também é um momento de quebra, que ela trabalha essa quebra que ela está filmando, daí ela vai para a casa do pai, tudo se passa depois em torno dessa casa do pai. E o pai, então ela filma o pai fazendo um monte de atividades dentro da casa, coisa, lendo carta, pegando no portão, aparando a grama. Quando ele está aparando a grama, ele vira para ela e fala assim: acabou a fita, finjo que eu estou cortando a grama. Ele fala assim: isso, pai. A gente imagina tudo isso, sente, porque é uma voz que agora é off, e já é uma brincadeira. Isso, finge que está cortando. E a gente escuta essa voz que vem por detrás dessa imagem, e é muito engraçado. Então, é o momento que ela brinca, faz uma quebra, usa como para quebrar esse. Você está acompanhando essa história de uma forma tranquila e te faz, opa, isso é realmente um filme, isso aqui. O tempo todo ela está trabalhando com essa metalinguagem, né? Então, trazendo o público um parceiro dessa brincadeira. É um momento engraçado, assim. E esse é um momento muito legal, que ela pega o humor no Jornal Nacional, um momento que eles estavam discutindo na sala de estar, e ela consegue capturar esse momento importante da nossa memória recente do Brasil, no qual o Sérgio Moro aparece no Jornal Nacional para falar da prisão coercitiva de Lula. Então, trazendo também essa questão atual da história recente, pública, e do momento do conflito deles, que esse não diálogo no país, que ela consegue capturar nessa imagem, ela também traz para dentro do não diálogo dela, é o público privado o tempo todo, então, e trazendo de uma forma muito corajosa. Eu diria que a Heloísa ela foi muito corajosa de se colocar dessa forma. Agora eu diria passo-se muito corajosa e colocar a Heloísa, ela, dessa forma para todos, e a maneira como eles discutem e se colocam e falam, ela perde muito. O pai dela é mais calmo para tratar dos temas de conflito, e ela sempre com aquela sabedoria paterna, e ela com aquela revolta daquela pessoa que não conseguiu dizer e agora quer dizer, e que quer travar esse diálogo entre eles. E é interessante que, desde que ela vai para casa, todas as figuras na família sempre aparecem molduradas. E ela, quando entra em cena, ela é extremamente trabalhada nessa moldura, no centro, toda emoldurada, na sua entrada. Ela no momento que eles estão na discussão que ela não aguenta, que ela precisa defender a posição dela, e ela entra em cena e vira personagem junto com o pai. Porque o filme era para falar sobre a relação com o pai, era um documentário, e ela entra dentro da história. Então, ela rompe com essa ilusão da transparência da tela, entra dentro do campo, saindo da posição de narradora para personagem do filme junto com o pai. E dessa forma, para trás, sai do conforto também, de estar ali como voyeur, assistindo uma historinha, pensando, e se vê obrigada a refletir sobre as questões que o filme aborda. Então, também uma consciência política, uma consciência despertando, por que não, posições a favor ou contra, né? O filme participou de vários festivais, ganhou vários prêmios, mas também participou no circuito comercial, nas salas. Então, ele traz uma abordagem que é algo assim que justamente aquilo que muitos sentiram com as suas famílias, né? Houve brigas profundas, houve separações das famílias com esse momento que nós vivemos de 2013 e 2014, e ela traz esse desconforto para dentro da sala de cinema, para as pessoas que estão sentadas em volta, e isso eu acho extremamente potente. E aqui, quando ela vai
tem também esse perambular, né, que é muito também pensando nessa questão do cinema de autor, perambulação, ela anda bastante de carro com o pai em busca de um final para o filme, e dentro desse carro eles vão discutindo, dialogando, conversando, quer dizer, mais ela falando que o pai é quase mudo, né? Ele não aguenta mais ela com a mira da câmera em cima, poderosa em cima dele, de tudo que é lado sendo filmado, ele não aguenta mais. Tanto que eles vão em busca de um fim para o conflito, tentando um diálogo, construir uma ponte nessa viagem, e também um fim para o filme. Eles chegam naquele mesmo lugar, no ponto onde que o carro anfíbio parou, o carro dela para naquele mesmo ponto, nesse lugar que ela achava que seria o fim do filme, porque parece que aquela construção ali tem alguma coisa a ver com o pai. Mas ele não se sente emocionado, não pega, não se sente, e interfere na narrativa e quer sugere um outro fim para o filme. E ela vai tentar esse outro fim com o pai e vão atrás de uma ponte que ele construiu de ferro, uma estrada de ferro, há muitos anos. Demoram para achar, tem dificuldade, toda aquela confusão, né, de estar num lugar perdido ali em busca de uma memória, de um espaço, não é mais a mesma estrada, não é os mesmos lugares, as referências que o pai tinha não são as mesmas, enfim, chego nesse espaço, encontro essa ponte, e no qual a Heloísa chama o pai para ver o entardecer do pontilhão, e os dois olham para o mesmo lado. Só que é linda essa cena, porque o pai, com toda essa sempre segurança, às vezes arrogância, ele confessa para o filho que ele tem medo de altura, ele teve dificuldade para chegar até ali. Mas ela dá a mão para o pai e os dois sobem juntos nessa ponte para se olhar, esse entardecer. E ele fala, puxa, temos que tomar cuidado, porque aqui ainda passa trem, é perigoso. E ela fala assim, não, pai, isso aqui não passa mais trem faz tempo, não sei o quê. E aí, o final do filme, passa o trem, bem no momento que eles estão juntos. E eles conseguem nesse momento, eles encontram uma possível ponte nessa relação. E é um final com um momento mágico moldurado por um encontro de pai e filha nesse filme Construindo Pontes. Aí tem Notícias da Rainha, da Annie Orham, que ela faz roteiro, direção e produção. Ela vai partir da história da Rainha do Rádio. Ela entrevista a Rainha do Rádio e a filha da Rainha do Rádio para escrever esse roteiro. Mas ela se interessa, quando ela está fazendo a entrevista, ela se interessa pela história da filha da Rainha do Rádio, que quer resgatar a história da mãe, que acha que foi uma pessoa importante na história do Paraná como rainha do rádio, e que não encontrava a história da mãe dela em lugar nenhum. E no fundo dessa entrevista, ela, mais do que tudo, ela queria encontrar dentro das memórias da história da mãe dela, contar a história da mãe dela, saber a história do pai dela, porque a mãe negava a história do pai, que ela só teve 2 encontros na vida com esse pai, muito menina, pequena, quase 4, 5 anos, e ela não sabe nada do pai. Por ser um casamento, acho que não teve casamento. Isso não fica explícito no filme, também não interessa, mas é algo que há uma vergonha, aí, um orgulho, um preconceito de uma relação em que não houve, e que esse pai foi embora, de uma mãe, ou mãe solteira, uma mãe desquitada, enfim. Então, há um processo de construção e discussão da imagem da mulher via intermedialidade, diálogo com as teorias feministas. A Annie Orham vai trabalhar a intermedialidade, ela vai contar a história dessa rainha do rádio dentro do palco do Guairinha, porque a rainha do rádio foi cantora de operetas, né? Então, ela de dentro do palco, ela vai contando essa história nas entranhas desse teatro. Essas memórias são acessadas da mãe e da filha, as memórias da filha estão sempre na coxia. É muito, muito interessante. Então, a intermedialidade é trabalhando, né, na linguagem do cinema, trazendo
o rádio, o teatro, para dentro dessa história, cartas que são lidas, é muito bonito. Podemos pensar como um dispositivo narrativo geral do filme, Notícias da Rainha, a interação entre o radiofônico com o cênico, invocados para experiências visuais e sonoras, criando um filme único em sua mise-en-scène. Ao trabalhar fortemente a questão sonora, nós temos variações em termos de regimes de representação e espectatorialidade entre o rádio, o teatro, dentro do cinema, como eu falei. A quebra do recurso usado no filme diversas vezes requisita dos espectadores um envolvimento emocional e racional maior no filme, criando espectadores ativos, como defendido por Brecht. Então, ela também trabalha o distanciamento, trabalha o estranhamento com as quebras, a questão do som. O som tem algo muito interessante, o som separado da imagem, ela trabalha isso de uma forma muito, muito, muito interessante, que traz, então, essa subjetividade direta livre dentro da maneira como ela constrói essa narrativa e constrói as imagens desse filme, e também a subjetividade feminina com viés feminista ao contar essa história pelo viés da filha, que não teve a oportunidade de saber a história do pai, que não teve direito à memória. Então, a questão de tais formas de espectatorialidade são modos de trabalhar com a referência referência intermediática de Rajewski, uma mise-en-scène que trabalha com esse borrar de fronteiras, num jogo formal que dialoga com a fragmentação, união dessas memórias. Eu vou trazer algumas imagens para tentar explicar o que eu trabalhei na pesquisa, né? Então, na primeira imagem, a mãe rainha do rádio buscando focalizar a sua história, que tenta narrar em voz off. Ela nunca entra nos focos, ela está sempre andando entre os focos, né? Uma memória desfocada desse brilho da vida dela do palco. Então, ela volta ao palco no qual cantou tantas vezes operetas e que contém suas memórias artistas. É nesse território sagrado, a gente tem quem é do teatro, do palco, sabe que o palco tem esse quê de sagrado, né? É um templo, que a diretora vai revelar a história perdida dentro das memórias da mãe. Na segunda imagem, o momento em que é revelado o foco da filha, que será o ponto de vista da história contada em busca de uma memória negada pela mãe sobre sua infância e seu pai. Veja que a imagem da filha está focada lá na plateia, ela está lá de fora vendo esse começo, e ela então vai trabalhando essa costura dessa narrativa, que é documental, mas tem fatores tanto de documentário como de ficção na estrutura como ela vai construindo essa narrativa. Então, cena da mãe falando da sua memória da rainha do rádio, segurando como se fosse, claro, simbólico, esse trono, que está ancorado num tapete de terra, no qual ela esconde essa memória afetiva, está tudo escondido ali. Ela vai falando sobre quando ela fala sobre a memória do rádio, tem mais fluidez, tem mais tranquilidade para ela conseguir falar. Quando ela vai falar sobre as memórias em relação à infância da filha, sobre a vida dela, afetiva, e ela não consegue, ela parece assim que é como se tivesse uns blackouts, ela não consegue articular a fala, não consegue falar sobre isso. E aí a gente tem a maravilhosa Rosane Stabs, que é uma grande atriz curitibana, fez alguns filmes, mas mais premiadíssima como atriz de teatro. E ela faz aí uma performance de rádio contando essa história. Tem momentos que ela faz especificamente a filha, representa a filha falando em voz off, narrando sobre aquilo. Às vezes ela está nessa performance como se fosse um radialista, e trabalha brincando também com essa questão do teatro, fazendo os ruídos, os barulhos para uma rádio daquela época. Então, ela vai trabalhando dessa forma teatral, trazendo uma linguagem poética muito forte para a costura desse filme. Também tem aqui a Rainha do Rádio em seu trono, situada em terra de lembranças escondidas, assistindo a filha atriz, que começa a falar sobre o pai dentro das coxias da memória. Então, quando a filha está falando sobre essa memória dela, é sempre nas coxias.
É incrível, assim. Então, ela vai trazendo esses simbolismos, essas narrativas, essas várias linguagens dentro desse contar, desse documentário. Então, trabalhando essa subjetividade, né, poética. E aqui também nessa questão da memória, ela tem um momento que as cartas que foram mandadas para a Rainha do Rádio rolam pelo palco, ela trabalha, isso é lindo, é extremamente poético, né? Trabalha muito essa subjetividade feminina que é colocada para realizar a ponte entre os territórios da memória da mãe e da filha, trazendo os indícios de um estilo indireto livre. E aqui as estruturas que ela, durante todo o filme, ela trabalha com longos planos de sequência, trabalhando esse movimento das estruturas se abrindo, fechando, as estruturas do teatro sendo desnudadas e trabalhando dentro do começo do filme. E depois, dentro dessas estruturas, ela coloca fotos, linhas do tempo da história da mãe, sempre na coxia. E aqui também o figurino das duas, que é igual, que é super interessante, traz um tecido como se fosse uma coisa orgânica, né? Então, na primeira imagem, a câmera continua na sua sequência, acompanhando o movimento da contracenagem do teatro, a câmera sobe nesse movimento de desvendar todas as estranhas do teatro. E na segunda imagem, que trabalha o tema da abertura, com o figurino igual usado pela mãe e a filha, pendurado em uma coxia, à frente das estruturas do teatro. Dentro do palco de suas memórias, a mãe despida dos seus trajes de rainha, trajando o mesmo figurino que a filha, nesse tom de cor de pele, como se estivessem despidas, mas também cobertas de algo orgânico que as une nesse universo de entranhas e memórias. Porque é isso, entranhas e memórias, que ela trabalha dentro dessa subjetividade, tanto com o viés feminista, subjetividade feminina, de contar essa história, e dessa subjetividade indireta, livre, do tratamento dessas imagens, da maneira como é filmado. Aqui a imagem da Rainha do Trono, vindo as casas dos admiradores, lida por atores, vejo que aqui ela já está bem à vontade, com a filha é o outro. E a Ana trabalha também a questão da água, também a questão da água, que está muito relacionada à questão da memória e a questão feminina. Então, imagens da filha e da mãe. Então, aqui, na primeira imagem é a filha e na outra é a mãe. Com recorte dos pés, rodeados de bacias que recebem a água e cai das goteiras do teto imaginário. Com uma casa durante uma tempestade, com água que entra por todos os cantos, lembrando a força da natureza. Em seu filme, Johan usa a água como um recurso de acesso ao território da memória dentro dessa subjetividade feminina. Novamente, espaço off, que também envolve algo de um metacinema, uma questão única. A Rainha Butterfly, cenas do final, né, do filme, que ela termina com essa imagem poética de uma rainha que não tem voz, dublando uma vez a sua voz de Rainha do Rádio, dentro dessa lembrança, né, perdida da memória. E a música que entra é Madame Butterfly, que é com a própria voz dela, da Cecília Kubis, uma gravação. Aí o último filme eu tentei, de Laís Melo, espero que eu ainda tenha tempo, meu Deus, vamos lá, fala para os cotovelos, que também ela faz dentro eu fiz uma pesquisa com elas, com todas as diretoras, e encaminhei, elas foram me contando sobre a produção, o processo de produção dos filmes. Então, ela assina o roteiro, a direção, a montagem e a produção. Não sozinha, o roteiro, a montagem e a produção não é sozinha. Ela é uma abordagem levando em conta os debates sobre a condição feminina oprimida, as relações entre longos planos e a densidade do silêncio, como as tentativas de fuga dessa mulher oprimida, né? Que é a personagem Glória, que ela conta a história da Glória, que após uma noite de abuso, de violência do marido, ela no outro dia resolve denunciar o marido e ir até uma delegacia, e é toda essa tentativa de realizar isso e o não conseguir. Então, tentativas de fuga podem trazer o embate em si mesmo da personagem.
Mello reflete nesse trabalho a presença feminina do cinema à frente e atrás da câmera, sendo que o seu posicionamento feminista também está no como é construída a narrativa. Eu acho que o filme da Laís, mesmo ela sendo esse o seu primeiro filme como diretora, ela já trabalhou bastante como diretora de arte e outros filmes, e pela experiência que eu acho que ela teve como jornalista, e nessa questão de jornalista policial, que cobre casos policiais, ela tem uma densidade incrível, ela traz tudo isso para dentro da cena e ela fala com mais... eu acho que ela que mais consegue trabalhar essa subjetividade direta livre e essa subjetividade feminista em direta livre, que eu estou querendo juntar as duas coisas para propor uma ideia dessa subjetividade feminista em direta livre. Então, Mello reflete nesse trabalho a presença feminista no cinema, à frente e atrás das câmeras, sendo que seu posicionamento feminista também está de como é construída a narrativa. No filme de Mello, lidamos com todos os traços modernos, de autoria feminina, com forte presença de um estilo indireto livre, no qual o poético corresponde à opacidade da tela e à subjetividade, tanto da câmera como da lentidão. Então, aqui a gente trabalha a ideia desse cinema de lentidão, do slow cinema, os olhares, a forma de atuação, performance dos personagens e dos planos, dentro de uma dimensão lírico-subjetiva que vai determinar o processo de suas diferentes narrativas. Que eu trago, então, o começo do filme que pega meio que de cima, mas também colocado de uma maneira que depois essa câmera vai girar, é um plano que vai se transformar e vai pegar ela aqui no canto. Então mostra essa cena que mostra o marido com a parte de baixo, com a cintura para baixo descoberto, bem relaxado, com o pênis relaxado, tranquilo, ocupando todo o espaço da cama, e ela num canto também, sem as roupas de baixo, oprimida no canto. E é muito... Ela trabalha esse movimento de câmera e vai chegar a colar de cima para baixo, num plano de sequência, e ela vai trabalhar esse respirar junto com a personagem. Parece que ela está com a câmera na mão, porque esse movimento pulsante, ela dá essa... Isso acontece às vezes também com a Heloísa, que eu acho que ela não usou a câmera na mão, mas ela às vezes tenta dar essa sensação da câmera na mão, que você pode trabalhar. A Lucrécia Martel parece que trabalha com essa coisa de colocar a câmera colocada no pedestal, mas de uma forma que ela que dá uma insegurança nesse pedestal que está segurando a câmera, que dá essa tremida, essa sensação de desestabilidade que é tão interessante, né? Então, fazendo o público compartilhar desse momento íntimo de dor da personagem, né? Ela cola junto. Então, silêncio é todo esse... É só o respirar. Ela levanta essa cama, pega as roupas dela e vai para uma longa tomada em relação, em torno do café, do comer esse pão queimado, tomar coragem esse pão queimado, seco, que simboliza a vida dela, seca, queimada, dura, difícil. O único som que preenche esse silêncio entre essa decisão dela é quase inaudível. Ela trabalha esse som que vem assim de um radinho, que é um programa de rádio, aquela falação de rádio com uma musiquinha assim, que parece ser um companheiro dessa angústia que ela vive e que é a ajuda nesse momento de tomada de decisão. Ela resolve, deixa um bilhete que ela coloca embaixo da cafeteira e aí vai para denunciar. Aí tem todo um longo plano de sequência em que ela está dentro do ônibus, indo para lá, aquela sensação, aquele incômodo com as pessoas, ela se sentindo sozinha, com tanta gente no ônibus, aquela solidão. Você parece estar junto com aqueles pensamentos. Assim, você entra dentro dessa... A Mello consegue... A Laís Mello consegue trazer o mundo interior da personagem através da câmera. Você mergulha nesse mundo interior. Então, essa subjetividade direta livre está dentro disso também. Então, a primeira... E aqui a gente tem uma sensação de uma quebra
do aparato. Não acontece, mas é uma sensação. A primeira quebra apontando o aparato parece, mas não, na verdade não acontece, quase acontece. Que ela está esperando, né, roendo as unhas, nesse conflito, vou, não vou, vou, não vou, é aquele ambiente hostil de uma sala de espera, de uma delegacia, com um monte de gente, aquelas pessoas que não tem nada a ver com você, aquele barulho, o lugar é desconfortável, em termos estético, em termos de ruído, em termos de ambiente, e ela traduz isso nas imagens. E aí ela conecta nesse olhar da personagem que você quase entra junto com o pensamento dela. É possível ouvi-los, apesar do silêncio que envolve toda a cena. Ela não usa, nenhuma delas usa uma trilha sonora para embalar a cena, para fazer nada. A mesma Heloísa Passos, ela trabalha só com uma música final, que eu nem falei, que é Saia do Meu Caminho, né? E que às vezes a gente escuta um pouquinho dessa música durante o filme, mas não tem também essa aridez de som, aridez não é azeitado para um consumo de assistir o filme e depois comer uma pipoca ou eu ir comer uma pizza, né? E aqui tem um movimento de 180 graus que sai, que é muito interessante, que sai. Ela começa com o ponto de vista do escrivão, que vai perguntando com aquela vozinha mansa, com aquela vozinha tipo assim, parece solícito, muito querido. Achei maquiavélico na maneira como ele vai lidando, mas as perguntas mole, a maneira como ele vai tratando e conversando, dando desimportância ao que ela está tentando dizer, em vez de ajudar, quase que impedindo dela falar de uma certa maneira, de uma forma que é incrível, uma forma doce. É interessante essa maneira como ela trabalha. E vai voltar para o ponto de vista dela, porque quando ela fala sobre a violência e chega nesse inquérito chega até a ser opressor do próprio. Ela é oprimida aí também, ela sofre mais uma vez uma opressão para contar o que ela viveu. Então, para ela colocar o ponto dela de vista oprimida, quase pedindo desculpa por estar respirando e por estar contando a história dela, com a vergonha de estar contando o que ela viveu. Muito baixinha, a voz é quase inaudível. A performance da Patrícia Saravic, essa atriz maravilhosa, fantástica, é incrível. Também foi premiado, o filme foi premiado em Brasília, ela como atriz e também o filme. Aqui daí, então, quando ela fala e ele pergunta, e aqui também tem quase um momento de quebra também. Que o personagem se sente novamente agredida e desiste da denúncia quando o personagem do funcionário público lá da delegacia pergunta se ela sabe que é normal numa vida de casal, quando ela conta do abuso, isso que é normal a vida sexual e aí ela não acredita no que está ouvindo, há uma quebra, um olhar para o seu interrogador, que é uma forma que denuncia esse sistema patriarcal em qual todos os espectadores da plateia somos prisioneiras. A falta de fala, a falta de direito de fala, a falta de espaço. E ela volta destabilizada, e aqui ela é muito interessante também como a Mello trabalha esse andar dela apressado da personagem Glória para chegar na casa, que ela quer se esconder, quer fugir do mundo, quer mergulhar naquela casa, quer esconder o bilhete que ela tinha deixado para o marido dizendo que ia denunciá-lo. Ela retorna destabilizada e não quase destabilizada porque não consegue fazer a denúncia, e é esse todo o movimento dela até entrar dentro de casa, onde ela pega o bilhete, joga no lixo, dá descarga. E é interessante que da hora que ela entra até pegar esse bilhete, peito, jogar na descarga, e aí ela vai para o quarto, é uma tomada única. E é incrível a entrada, todo o movimento, como que ela vai. Não é rápido,
esses silêncios entre uma ação e outras, as atitudes, quando ela sai desse banheiro e entra no quarto, que ela vai pegar e vai dobrar as roupas e encontra as roupas da noite anterior que ela foi abusada e violentada. Ela, ao dobrar essa roupa, ela não dá conta, ela tem um ataque histérico. E é aí o mais incrível que o filme tem, que eu acho que aí é a quebra maior de todos os filmes e que é fantástico. Ela vira para a gente e olha bem nos olhos da gente e joga essa roupa na câmera. E ela tá e dá-se um blackout. E a narrativa termina com um irônico título do filme, Tentei. E você fica muito mal na plateia, você fica muito mal com a sensação de que você não faz nada, que você, de alguma forma, é cúmplice de tudo isso, porque, e mesmo agora, nessa época de pandemia, a violência contra a mulher só aumenta, né? Então, os comentários finais, todas as 3 diretoras, elas trazem traços desse estilo em Direto Livre, trabalham a subjetividade feminina de uma forma poética para construir suas narrativas estéticas, seja o documentário em primeira pessoa, no caso do filme de Luísa Passos, para expor o conflito com o pai e com a lei do sistema patriarcal, e o uso da mise-en-scène e a intermedialidade entre cinema, rádio e teatro para criar o estranhamento e trazer as memórias guardadas da rainha do rádio sob a ótica da filha, na sua busca pelo pai, no caso do filme de Ana Johan, e o uso do slow cinema para a dilatação do tempo de contemplação dessas imagens, ao narrar a espera e a busca, ao falar de temas assim tão pesados como o abuso, a violência. Engraçado que ela fala de violência e de abuso e ela não põe nenhuma imagem explícita, mas é tão violento a narrativa de mostrar com esses silêncios para contar essa história que você sai rasgado por dentro, assim, é impactante. Você compartilha da dor dessa mulher e fica pensando sobre essas questões, né? Então, contra a mulher, no caso do filme da Laís Mello. Então, e ainda as considerações últimas, as considerações finais. Pasolini chamou o estilo indireto livre esse cinema poesia. Xavier chamou de subjetivo indireto livre. E aí, a ideia que eu proponho aqui é a junção da subjetividade feminina com o estilo indireto livre para pensar um modo autoral dessas diretoras para construir suas narrativas. E aí, dessa forma, vamos cunhar esse estilo dessas cineastas de subjetividade feminista indireta livre, que são as referências, Aumont, Bazin, Ordway, Butler, Michel Chion, o filme, né? De Laurette, Thérèse Laurette, do Mary-Anne Duane, Flagnan, Foucault, Carlo Holanda, Elisa Boalac do Holanda, Lejeune, sobre o pacto autobiográfico, Mouvlin, né? Luciana Gibe, Maria Luísa Ortega, Pasolini, Irina Rajewski e Anex Smelik, Robert Stan, enfim, esses todos aqui, Ana Maria Veiga, o Fábio Shoa, maravilhoso, que me deu todas as dicas desse cinema indireto livre e fui lá na dissertação dele para entender um pouco. Não chego aos pés do Fábio, mas um pouquinho a gente busca para o trabalho, para a pesquisa. Ismael Xavier. Então, agradeço ao Fábio, meu mestre orientador, Margarida, o Pedro, pela parceria sempre aí no grupo de pesquisa Cineate. E aí está o meu contato, nazetula@gmail.com. E muito obrigada. É isso por enquanto. Interromper aqui o compartilhamento. Interrompeu? Voltando aqui. Se tiver palmas, a gente bate aqui. 13 Agradecendo. 13.